Nós agradecemos a participação do Quarteto de Cordas, do Centro de Cultura e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, lembrando que a participação no centro é aberta a todos os integrantes da comunidade acadêmica. Nós contamos com a presença de professores, alunos, ex-alunos, gestores e funcionários da PUC Campinas, da professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, diretora do Colégio de Aplicação Pio XII, e contamos também com a presença de representantes da comunidade e de instituições religiosas. A todos apresentamos as boas-vindas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convidamos para compor a mesa de trabalho o professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação e docente da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convidamos o professor doutor Renato Kirchner, coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião, membro do Núcleo de Fé e Cultura e docente da Faculdade de Filosofia desta universidade. Convidamos o professor Renato Kirchner para conduzir uma oração abrindo os trabalhos desta noite. Boa noite a todas, a todos. Uma alegria enorme de estarmos aqui de novo. Para este momento, eu tomo a liberdade, a licença, inclusive, pedindo que vocês permaneçam exatamente como estão e apenas acompanhem um texto que eu vou ler. O Cântico do Irmão Sol. Quase moribundo, isso é um comentário só, compôs Francisco de Assis o Cântico das Criaturas. Até ao fim da vida, queria ver o mundo inteiro num estado de exaltação e louvor a Deus. Sigo a leitura da composição do Cântico. Alguns o chamam de forma muito simples e abreviada, Laudato Si. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de ti mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jacundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz
que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Então, não pensei em fazer maiores comentários, me pareceu muito oportuno, já desde o início dessa semana, particularmente este texto, embora eu tivesse pensado num outro que certamente é muito mais conhecido da grande maioria de nós aqui, que começa assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Uma oração atribuída a São Francisco, mas bem sabemos, é um texto do início do século passado, anônimo, inclusive, mas esse texto aqui é de composição própria de São Francisco, o Cântico do Irmão Sol. Então, me pareceu oportuno, inclusive pelas menções que foram feitas ao longo desses dias aqui, que, de alguma forma, nós vivemos, como alguém falou nessa semana aqui, em tempos de Francisco. Então, nada melhor do que ouvir um texto dele mesmo. Convidamos então o professor Renato Kirchner para apresentar o currículo do conferencista e passar-lhe a palavra, dando início à conferência, assumindo também a coordenação dos trabalhos que seguem. Lembramos que, ao término da conferência, haverá participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas e entregues aos assistentes. Elas serão encaminhadas à mesa para serem respondidas pelo conferencista. Professor? Então, nós estamos aqui na última sessão do nosso seminário, intitulado o Seminário no seu todo, Desenvolvimento Humano Integral e Sofrimento Existencial. Nós seguimos uma programação durante as manhãs e noites, né? Um seminário organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, e nós temos a grata satisfação de ter aqui o professor Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor, como já mencionado, de graduação e docente da Faculdade de Filosofia, aqui da nossa instituição, que vai proferir uma conferência com o título O Desafio da Educação Hoje para o Humanismo Integral. O professor Paulo, então, ele está na pró-reitoria da graduação, doutorando em Educação, aqui pela instituição, na linha de pesquisa Políticas Públicas e Educação. Pertence a um grupo de pesquisa, Política e Fundamentos da Educação, credenciado pelo CNPq, formado pela Unicamp, mestrado, né, em Lógica e Filosofia da Ciência, essa área de concentração, onde ele defendeu um mestrado em 95, Fundamentos do Pensamento Democrático, de Jacques Maritain. Tem especialização em Direito Educacional, aqui pela PUC, por PUC Minas, em 2010. Aperfeiçoamento em Filosofia da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Licenciatura em Filosofia pela PUC Campinas em 85. E atualmente é professor aqui da nossa instituição. Tem experiência na área de filosofia, com acento em metodologia da pesquisa científica e do trabalho científico e filosofia política. E atuando, então, em algumas áreas, alguns temas mais específicos, entre os quais gestão educacional, filosofia da educação,
Metodologia Científica, Filosofia Política e Ética e Filosofia. Ele está desenvolvendo um doutorado aqui pelo nosso programa de pós-graduação em Educação, com o título A Filosofia Personalista de Jacques Maritain como fundamento para a crítica das políticas públicas educacionais. Assim apresentado, eu de imediato passo a palavra ao professor. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui e, principalmente, dividir a mesa com o professor Renato Kirchner, colega aí do magistério há tanto tempo. Meus agradecimentos à presença da professora Silvana, colegas professores, Padre João Batista, se não me engano, professor Samuel, meu orientador, é um prazer tê-lo aqui, minha esposa, que sempre me acompanha, colegas professores e queridos alunos das diferentes turmas aí, que são a razão de ser dessa universidade. Eu queria dividir com vocês um pouco hoje algo do que eu estou discutindo, do que eu estou estudando. Mas vou pedir licença para apresentar no púlpito, que é um pouquinho mais fácil. Foi-me proposto, então, este texto, o desafio, esse tema, o desafio da educação hoje para o humanismo integral. E o desafio nos é colocado pelo fato de estarmos numa era de incertezas. Esta era que realmente traz inúmeros elementos inusitados, que constituem, sim, desafios para os quais nós não temos ainda ferramentas e respostas. Eu começo falando um instante sobre o fenômeno da educação. Eu acho que estou apertando o botão errado. A educação, falando muito rápida e superficialmente, é uma necessidade em todas as sociedades ligada ao processo de humanização. Nós nos tornamos humanos em contato com humanos, aprendendo comportamentos de humanos, desenvolvendo com eles as potencialidades com as quais nascemos. E a educação, portanto, é um fenômeno social, presente em todas as sociedades, de modo informal, na família, em qualquer círculo de convivência ou de modo formal na escola. E essa necessidade social, ela consiste basicamente em modelar o pensamento e o modo de vida das novas gerações. Por isso, a gente pode dizer que a concepção de educação sempre supõe uma concepção de ser humano e de sociedade, uma concepção do que é o conhecimento e como se dá, qual conhecimento tem valor, uma concepção sobre o que é a realidade, o que é que eu vou ensinar para os meus educandos, aquilo que eu entendo consistir a realidade, uma concepção de ética e de valores. É isso que cada geração quer passar para as gerações que lhe sucedem. E por isso, toda a educação sempre tem uma relação direta com a cultura vigente. Toda a educação toma como base uma certa visão do ser humano. Se muda a visão de ser humano, muda também a visão dos fins e dos meios da educação. E ela sempre tem uma forte conotação política, como os dias atuais não cansam de demonstrar. A educação tem constantemente uma conotação política.
Mas eu dizia, estamos num contexto de incertezas. Quais incertezas? Aquelas trazidas, em primeiro lugar, pela cultura pós-moderna, que alguns chamam de modernidade líquida, não vamos discutir o conceito aqui, e que vocês conhecem. Individualismo exacerbado, uma identidade pessoal fragmentada e fortemente vinculada aos padrões de consumo, centralidade das emoções, as emoções importam mais que o resto, as paixões em primeiro lugar, a cultura do entretenimento, onde entra aí também o culto das celebridades, o relativismo ético e gnosiológico. Tanto os valores éticos, as normas éticas, quanto o conhecimento são tratados com absoluto relativismo. Isso gera a dissolução daqueles padrões culturais, comportamentais, sociais e políticos que caracterizaram a modernidade e que nos trouxeram até aqui. Estamos vendo na hipermodernidade ou na modernidade líquida ou pós-modernidade, estamos vendo a dissolução da modernidade. Ideais muito pequenos, de um modo geral, tirando esse ponto, esses últimos anos de polarização política, de um modo geral, nós tivemos muito desinteresse pela política, muita contestação de todas as autoridades, especialmente as tradicionais. E tudo isso é fonte de sofrimento existencial, tema deste simpósio. Vem daí também novas formas de ver a vida humana, novos projetos de vida, e todos já perceberam, não só os jovens já perceberam, mas todos nós mais velhos já percebemos, o quanto os projetos de vida dos jovens diferem dos projetos de vida das gerações dos seus pais. Nós temos observado mudanças profundas por causa da rejeição dos ideais da modernidade. Mas nem tudo é ruim. Tem um lado muito bom. Novos valores emergiram, ligados à saúde, à solidariedade, à paz, o respeito à criança, ao deficiente, à diversidade, ao meio ambiente, o combate ao fumo, à pornografia, à exploração de crianças, ao tráfico de mulheres. Tudo isso ganhou uma força muito positiva com essa cultura pós-moderna. Até aqui já bastaria para discutirmos aí uma semana. Mas há um conjunto de outras mudanças que essas sim, num curtíssimo período de tempo, vão nos tirar o sono, que são as mudanças aceleradas e disruptivas surgidas na economia, no trabalho, na vida social, ligadas ao fenômeno da Revolução 4.0. Revolução Industrial, advento da máquina a vapor, segunda Revolução Industrial, advento da eletricidade, final do século XIX, começo do século XX, né? Uma mecanização muito mais intensa das fábricas. Terceira Revolução Industrial, o advento da informática. Quarta Revolução Industrial, a automação com base na informática, nos sistemas cyberfísicos, na computação em nuvem. Isso está promovendo mudanças muito grandes, efetivamente disruptivas e aceleradas na nossa sociedade. Fenômenos como este, isso aqui não existia 10 anos atrás, isso aqui também é muito jovem, isso aqui está acabando com a TV paga e com a TV aberta, isso aqui está modificando completamente a estrutura da indústria da hotelaria. Mudanças disruptivas e profundas. Bom, nesse cenário, o desafio para a educação é como ensinar a resolver problemas que ainda não
não se manifestaram, utilizando ferramentas que ainda não foram criadas. Mas esse é o nosso cenário hoje. Como preparar os jovens para as mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e culturais, que a gente não sabe exatamente quais serão? Até aqui foi fácil, a gente observava a evolução econômica, social, cultural do primeiro mundo e sabíamos que a trajetória era mais ou menos essa. E agora? Agora não sabemos para onde vão todas essas e muitas outras mudanças. Mais que isso, como é que professores, habituados aos antigos modelos, podem preparar essas mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e culturais? Podem preparar os seus estudantes para resolver problemas que ainda não são conhecidos, usando ferramentas que nem todas estão disponíveis, porque não foram criados. Desafios da educação hoje: lidar com a imensa quantidade de informações, inclusive competindo com fontes inadequadas. Alguém já ouviu falar em fake news? Todo dia a gente recebe dezenas. Recolocar os papéis do professor e os papéis da escola. E eu destaco que a ideia de que a escola resolve todos os problemas, é uma pedra, uma varinha de condão que resumirá todos os problemas, é mito. Será que, de fato, a escola consegue compensar privações e distorções e ainda realizar o bem-estar social? É claro que não. Mas, no entanto, essa é a expectativa social a respeito da escola. Mais que isso, é nosso desafio proporcionar educação integral a crianças e jovens. Está todo mundo pedindo isso. Educação integral, eu pergunto, será uma resposta adequada para esses desafios? Então, queria examinar a questão da educação integral. Ela é uma resposta ou não? Esse é o ponto que eu vou me aprofundar. Chamo atenção para o fato de que educação integral é um ideal muito acalentado, desde os gregos até hoje. E no Brasil é consenso. Ninguém acha que a educação não deve ser integral. Está escrito na Constituição, uma enorme literatura sobre isso. No entanto, uma confusão danada sobre o significado disso. Eu começo com uma noção, um bom conceito, uma boa definição. Educação multidimensional da criança e do jovem, envolvendo todas as dimensões constitutivas do ser humano, e destaca esse autor: cognitiva, corpórea, afetiva, relacional, de desejos, ou seja, uma educação biopsicossocial, uma educação que envolva o ser humano como um todo. Ninguém está em desacordo com essa definição. No entanto, há uma série de dificuldades. Quando a gente começa a mergulhar, a gente vê que as pessoas estão falando de coisas diferentes. Estão acreditando, uma hora aos gregos, outra hora ao movimento Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, outra hora acham que foi inventado pela BNCC. Eu queria examinar rapidamente algumas das expressões históricas desse ideal de educação integral. Comece pelos gregos. Por quê? Porque eles ainda estão dando as cartas. Eles ainda são a nossa referência, explícita ou não. A primeira expressão do ideal de educação integral é a chamada areté.
a virtude da excelência, ligada à nobreza dos heróis dos poemas da época homérica. Areté tem os grandes heróis, Aquiles, o guerreiro, Areté tem Ulisses, o astuto, e outros. E ele corresponde a um conjunto de características físicas, espirituais e morais inatas. Como é que eu consigo uma Areté dessa? Olha, você peça aos deuses que te deem. O caminho é mais ou menos esse. Exemplo acabado disso, Aquiles. E a educação de Aquiles, o guerreiro, o famoso guerreiro, né? A educação, guerreiro mítico, personagem mítico, claro. A educação de Aquiles é tão importante quanto os seus feitos, tão exemplar, tão desejada quanto o que se fala do seu desempenho em campo de batalha. Ele teria sido educado por Quiron, o centauro, que começou lhe dando uma alimentação especial, medula de ursos, carne de leões e assim por diante, mel de abelhas, e o colocou e o criou numa vida rude, em contato com a natureza. Ensinou a caçar, a adestrar cavalos, ensinou-lhe medicina, ensinou-lhe música. Terminada essa etapa, Peleu, pai de Aquiles, o manda para Fênix, um outro personagem mítico, não é a ave não, era um ser humano que foi feito rei de uma cidade menor. Fênix lhe ensinou a oratória e a guerra. Claro, com as virtudes que da sua mãe, descendente dos deuses, ele recebeu, Aquiles se torna um personagem especial. E vejam bem, que tipo de educação ele tem? Aquela que pega todos os aspectos. Começa na vida rude, em contato com a natureza, passa pela alimentação, as artes mais indispensáveis à sobrevivência, as mais sofisticadas. É um ideal, sem dúvida, de educação integral. Bom, mas aí dependia um pouco dos deuses. Avançando um pouco na história grega, lá pelo século V, VI a.C., época do surgimento das cidades, nós temos a kalokagatia. Kalos kai agathos é o ideal do guerreiro belo e bom. O guerreiro belo e bom tem excelência física e espiritual. Física e espiritual. A sua formação é uma educação total de espírito e de corpo. E, claro, é conferida aos nobres. Os nobres têm elementos, recursos para esse tipo de educação. Um pouco mais adiante, quando surgem as cidades, quando surge a democracia, as guerras helênicas, pensa-se numa formação ampla e consciente do espírito, em que o ideal já não seja o guerreiro belo e bom, mas o cidadão da cidade grega, com o perdão da redundância. Muito bem, a ideia é educar todos os cidadãos livres, não apenas a nobreza, usando todo o patrimônio cultural grego. E o modelo de educação que a gente vê em Esparta e em Atenas representa justamente a tentativa dessa construção de uma educação integral que atinja também os plebeus, os que não são nobres. Em Esparta, o ideal pedagógico é formar cidadãos respeitosos com os deuses, patriotas bravos e fortes, formados pelo Estado e para o Estado. Até os 7 anos a criança ficava com a mãe, depois ele ia para um estabelecimento de tipo militar, onde era ministrada uma educação pública obrigatória, composta de cultura física, com as modalidades clássicas, dança,
um pouco menos de música, leitura escrita, apenas o indispensável, mas uma formação moral cuidadosa, de respeito aos velhos, a obediência, a honra. Dos 12 aos 18, formação militar. Dos 18 aos 20, serviço militar, servindo como vigilância na cidade e contra os escravos. Na verdade, ao atingir os 18, a tarefa do jovem espartano, o seu rito de passagem para a idade adulta, é, durante a noite, atacar um escravo e matá-lo. Evidentemente que o escravo se defende. Nem todos ultrapassavam essa prova, né? Mas era uma forma de controlar a população escrava, mas certamente é o rito de passagem do guerreiro. Até os 30 anos, serviço militar intenso. Curioso, em Esparta, as mulheres também têm uma educação obrigatória, que também é integral: ginástica, dança, disciplina, honra e valentia. Em Atenas, nós temos também uma educação, um ideal de educação plena, física e intelectual. Dos 7 aos 13, a criança estuda ginástica no ginásio, né? Gramática, com leitura, escrita e cálculo, mas também religião, história, geografia, ciência natural, sempre por meio dos maiores representantes da cultura grega. Um pouco mais tarde, formação secundária para os abastados, mais ginástica, matemática, música, poesia. Para os jovens pobres, ofício agrícola e mecânico. É claro, estamos falando dos livres. Não estamos falando de todos. Muito bem. Isso muda com os sofistas. Os sofistas inventam na Grécia, e nós somos tributários disso até hoje, a educação superior. Eles eram professores ambulantes, dizem as más línguas, os únicos que já ganharam bem na vida, que ensinavam os jovens abastados de cidade em cidade. Ensinavam lógica, retórica, gramática, política, matemática, ciências naturais, arte e uma técnica que fazia toda a diferença, a tal da efetividade da educação. Formavam jovens políticos capazes de dissertar nas assembleias com eloquência e com êxito. Eles revolucionaram a educação, não só porque criaram a educação superior, mas porque a levaram para fora da nobreza, para além do alcance da nobreza. Eu vou passando mais ou menos rápido. O ponto seguinte é Sócrates, um dos primeiros filósofos que se opunha aos sofistas, conhecido justamente por trabalhar a ideia de conceito. O conceito é sua criação. As virtudes éticas são os conceitos mais trabalhados por ele. Mas uma das marcas mais profundas, o intelectualismo moral, o conhecimento das coisas, o conhecimento do bem, o conhecimento leva o homem a agir corretamente e praticar o bem. Conhecer a verdade leva à prática do bem. Até hoje nós debatemos incessantemente com esse tema. O método de Sócrates é a maiêutica, o chamado parto das ideias, onde através da conversação, perguntas, respostas, um verdadeiro diálogo. Qual é o verdadeiro diálogo? Aquele em que os dois se colocam honestamente, dispostos a, se for o caso, mudar ambos de opinião. Não há diálogo entre quem acha que tem a verdade e o outro que é considerado ignorante. Diálogo existe entre quem se coloca em busca da verdade, justamente na conversa, na troca com o outro. Sofistas e Sócrates
fazem a revolução na educação. Eles criam uma opção intelectualista da educação. A educação intelectual passa a ser mais importante que a educação física. É o fim do ideal do guerreiro belo e bom. Lá vem Platão, discípulo de Sócrates, e ele escreveu sobre educação, sem dúvida, na República, nas leis e no banquete. A educação, segundo Platão, ela é pública, controlada pelo Estado, feita segundo a aptidão dos alunos. De 3 a 6 anos, treinamento físico, estético e moral no âmbito da família. Depois, escola, aos 7, onde se introduz gradualmente a cultura intelectual e se continua o cultivo do corpo. Depois, a gramática, aritmética, poesia, canto coral, dança, cítara. A formação militar nunca deixará de estar presente, mas também música e ginástica, não para se divertir, mas porque isso cultiva o espírito. Dos 21 em diante, a escola vai separar quem é melhor, esses irão para a classe dos governantes e vão estudar em nível superior as matemáticas, a música, a formação filosófica, a dialética, ou arte da discussão, a matemática e depois vão exercer funções públicas. Platão inventou algumas das principais premissas da educação até hoje. Segundo Platão, os deuses colocaram ouro nas almas de alguns. Esses têm como faculdade mais desenvolvida o intelecto. A sua virtude é a prudência. Devem constituir a classe filosófica e vão para a busca do conhecimento e para o governo. Nas almas de outros, os deuses misturaram prata. Suas faculdades mais desenvolvidas são as paixões, em especial a coragem. Sua virtude é a fortaleza e eles vão se tornar soldados. Nas almas daqueles que os deuses misturaram bronzes, os seus desejos e apetites se manifestam com mais força. Sua virtude é o equilíbrio disso, a temperança. Eles vão se dedicar ao comércio e ofício. E quem separa? A escola reconhece e separa, e leva cada um para as suas aptidões. Se nós pensarmos no debate que temos hoje na área da educação, tem muito desses ideais, dessas premissas. Aristóteles, não vou me esticar muito não, os seus textos pedagógicos estão na política. E ele vai propor uma educação gradual, quer dizer, progressiva, aos poucos, integral, intelectual, moral e física, pública e comum, a cargo do Estado, claro que escravos e artesãos não vêm ao caso, onde começa na família, aos 7 vai para a escola. Já ouviram falar disso, que aos 7 anos a criança deve ir para a escola? Até hoje. E vejam, leitura, escrita, mas também música, desenho, cultura física, gramática. E depois, na formação superior, formação militar, mas também intelectual. Tudo que a gente vem fazendo puxa bastante daí. A paideia helenística, o que é isso? No período do helenismo, aquele período em que em todo o Mediterrâneo a cultura grega preponderou, inclusive em Roma, nós temos a Enchiklios paideia, paideia completa, que é uma cultura estética, artística e, sobretudo, literária, já abrange a filosofia, é a cultura considerada clássica e humanista, quer dizer, a pessoa bem formada é aquela que percorreu esse tipo de educação. E a tributária de Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais. No Império Romano,
Os principais pensadores, Cícero, Varrão, Quintiliano, eles, justamente usando a influência da paideia helenística, propõem o ideal do homem de bem, que agora é o orador, hábil e virtuoso, portador de um humanismo que é um ideal ético, político e pedagógico, e que tem uma ampla cultura geral, a tal da educação integral. No período seguinte, eu acelero aqui para não entrar muito em detalhes, a chamada patrística, aquela síntese entre filosofia grega e filosofia helenística, com o cristianismo, produz um conjunto enorme de obras extremamente importantes. Santo Agostinho tem um escrito nitidamente pedagógico, né, onde ele propõe uma teoria da linguagem, uma teoria do conhecimento, que, é claro, não vamos descrever. E ele vai dizer, então, que professores, tanto quanto os conteúdos, convidam o aluno a empenhar-se na busca do conhecimento e a apreender a verdade com o mestre interior, que é Deus. Quem é o homem educado? O letrado, capaz de eloquência, erudito, porque tem uma cultura geral. Na Idade Média, surge um conceito realmente novo, que perdura até este momento. As chamadas artes liberais. Quando a gente fala em educação liberal, não estamos falando no liberalismo, nem no neoliberalismo, mas nas artes liberais, os saberes dos homens livres. O currículo na Idade Média é composto do trivium, gramática, retórica e dialética, seguido do quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, que, baseados na lógica aristotélica, têm hábitos intelectuais de análise, de síntese, uma capacidade enorme de lidar com todos esses elementos. Alguns, forçando um pouco a coisa, vão dizer: quem inventou o trivium, o quadrivium, as 7 artes liberais, foram sofistas. Talvez seja um pouco de exagero. Mas isso aparece com clareza na Idade Média e perdura até hoje. O Renascimento conserva o trivium e o quadrivium, criando o conceito de obra clássica, e vai propor uma pedagogia que é o trivium, o quadrivium e mais leitura e comentário de obras clássicas. A Reforma traz alguma novidade. Lutero, por exemplo, que é também um pensador da educação, vai fazer uma forte crítica escolástica e vai buscar um pouco esse ideal renascentista da educação. Só que, claro, guiado por uma concepção fortemente religiosa. Mas é também aí que surge o conceito de escola, não digo pública, porque não é do Estado, mas popular, para todos, em torno das igrejas. A Contra-Reforma. Em geral, as pessoas pulam essa parte porque acham que não tem nada para estudar aí. Os jesuítas têm uma obra pedagógica importantíssima, que visa formar homens educados no humanismo, capazes de engajamento espiritual e moral a serviço da sociedade. Um instrumento que disciplina, que dá corpo a essa obra pedagógica, é a famigerada Ratio Studiorum, criticada por todos os pedagogos que não a leram. Vocês estão dando risada, já viram, exatamente. Quantos pedagogos vocês já viram criticar a Ratio? A maioria não leu. A Ratio Studiorum, segundo o brasileiro Leonel Frank, especialista na área, num plano bem estruturado e harmonioso, faz convergir toda a vida escolar do colégio, a administração, o currículo, a metodologia, as distrações, para um fim único, a educação integral.
vejam que o ideal continua. O ideal continua. Uma mudança de rumo no racionalismo cartesiano e no iluminismo. Como a ênfase são as disciplinas científicas, elas são enxertadas nas artes liberais e o ideal de educação integral se transforma em educação enciclopédica. Comênios, o húngaro do século XVII, e todos os iluministas, com exceção de Rousseau, fazem essa mudança de rumo. Rousseau, clássico da educação, volta ao ideal da educação integral, que através das paixões, através da natureza, do exercício da liberdade, prepara para a vida social, moral e política. O cidadão do contrato social precisa dessa educação integral. Uma outra mudança extremamente importante no século XVIII. Surge a ideia de Bildung, que é processo de formação cultural, que o próprio indivíduo protagoniza. Ele mesmo dirige e protagoniza para tornar-se um ser humano melhor, cultivando totalmente a sua personalidade. Educação integral de novo. Isso surge no século XVIII e se generaliza na cultura alemã do século XIX. Todos os filósofos, Goethe, Humboldt, Fichte, Schelling, Hegel, vão justamente trabalhar a ideia de uma educação integral com o nome de Bildung. No século XIX, a educação libertária, a educação proposta pelos movimentos socialistas, eles também vão falar de educação integral. Os anarquistas, Proudhon e Bakunin, que têm trabalhos famosos na área da educação, eles vão propor uma educação que seja intelectual, física e moral, visando a formação para o trabalho, mas também sua emancipação, sua realização como ser humano. E todos os demais representantes da educação libertária estão nessa linha. Na tradição marxista, isso se chama educação politécnica, mas não é diferente da educação dos anarquistas. E citando um filósofo contemporâneo da educação, formado aqui na nossa PUC, o cerne de toda a teoria pedagógica libertária é a ideia de educação integral. Segue o mesmo curso. Muda de lado, muda de ênfase, mas retoma-se o mesmo curso. O movimento escola novista, final do século XIX, início de todo o século XX até hoje. Os métodos de Ferrier, Claparède, Montessori, De Crowley, Dewey, Freinet, todos eles valorizando a atividade e a experiência, querem não preparar para a vida, mas constituir vida real de aprendizagem. Começam em pequenas comunidades escolares, onde os estudantes têm autonomia e as características são nitidamente de uma educação integral com outro nome. Não há dúvida alguma disso. Estou falando do século XX, as liberal arts. Lembram das 7 artes liberais, trivium e quadrivium? Nas universidades medievais, isso se desenvolve, passa para as universidades inglesas, passa para as universidades americanas e criam uma forte corrente pedagógica chamada educação liberal, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Quase desapareceu quando a reforma da universidade na Alemanha, mais a influência positivista,
mudaram bastante a universidade em todo o mundo. Instituíram muito mais disciplinas científicas, conhecimentos práticos, especializados, e a formação geral declinou. Muito bem, mas não inteiramente. Nos Estados Unidos, hoje, inúmeras instituições superiores, faculdades, algumas universidades, oferecem a educação liberal. No Brasil, nós temos universidades brasileiras conveniadas com universidades americanas, oferecendo Liberal Arts College. O método é socrático, muito feedback, muita abertura ao processo criativo, visando o quê? Um vasto conhecimento da cultura, da ciência, da sociedade, mais um estudo aprofundado. É claro que isso é uma versão contemporânea da educação integral. Esse é o caminho. É longo, ele vai mudando, as coisas mudam de nome, mas esse ideal efetivamente vem dos gregos. Só que ele vai mudando. Ele não é a mesma coisa que os gregos diziam. No Brasil, eu dizia que a educação integral é consenso. Porque está na Constituição Federal, pleno desenvolvimento da pessoa. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, desenvolvimento integral. Está na LDB, pleno desenvolvimento do educando, objetivo geral da educação. Na educação infantil, desenvolvimento integral da criança. No ensino médio, formação integral do aluno. No programa Mais Educação, nitidamente inspirado na ideia de educação integral. Mas aí começa a confusão. Qual é a estratégia? Ampliar a jornada escolar em escolas públicas da educação básica. Educação integral passa a ser confundido com tempo integral. Convenhamos, não é a mesma coisa. A Base Nacional Comum Curricular, logo no começo tem um trecho que diz: compromisso com a educação integral, formação e desenvolvimento humano global, acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno. É consenso no Brasil. E na literatura especializada, a confusão está mais do que estabelecida. Aqui a gente vê que estamos falando de muitas coisas diferentes com o mesmo nome. Não vou ler esse trecho todo, mas vejam, o conceito de educação integral inclui a cidade, seus espaços, recursos, acontecimentos como campo estratégico de aprendizagem e desenvolvimento de crianças, adolescentes e todos os seus habitantes em todas as idades. Assim, a centralidade do conceito da educação integral passa a ser o território e as experiências nele vividas. Integral aí é o território, não mais a pessoa. E esta autora aqui não teve pudor em declarar esta forma contemporânea de entendimento da educação integral não reduz a educação integral à ideia histórica de formação humana, mas busca outras relações direcionadas por essas variadas políticas públicas que têm como base a proteção social. Educação integral virou proteção social. Nada contra a proteção social. Mas será que é a mesma coisa que educação integral? Será que nós não estamos esticando até deformar o conceito? Bom, o exame da literatura especializada na área, literatura brasileira, vai mostrar alguns problemas sérios, que falta um conceito de educação integral, uma ideia de desenvolvimento integral bem desenvolvida, é um conceito superficial. Mais que isso, a pessoa humana, ela é reduzida à sua dimensão social. Por isso é que território é mais importante,
Por isso que proteção social é mais importante. Eu estou reduzindo a pessoa humana. Estou confundindo os objetivos com os meios, substituindo a educação da pessoa humana em sua integralidade pela totalidade dos meios para a educação da pessoa. É uma sutil confusão, mas faz uma diferença enorme nos seus efeitos. Educação integral deixa de ser obra de um mestre, como era entre os gregos, para ser resultado de uma política pública. Nada contra políticas públicas, mas estamos torcendo os conceitos. E um monte de outros problemas ficam em aberto nesse tratamento contemporâneo. Quais são as dimensões do ser humano que devem ser objetos de ações educativas na infância, na adolescência, na juventude e na idade adulta? Sobre quais dessas dimensões é lícito a escola influir? Quais dessas dimensões a escola não tem direito de se meter? Quais são os direitos, deveres e responsabilidades do Estado sobre as dimensões humanas a serem desenvolvidas em processos educativos? O Estado tem o direito de direcionar a educação absolutamente completa de alguém? Será que o Estado deveria direcionar a educação religiosa de alguém? São questões complicadas. Que conteúdos, que respectivos fundamentos devem ser ensinados nesse processo? Quais as responsabilidades das famílias e dos próprios indivíduos? Nós não achamos resposta a coisa alguma, pergunta alguma dessas, na literatura especializada brasileira contemporânea. E aí, ficamos por isso mesmo? Há pensadores que trazem algumas respostas. Se vocês ainda estiverem cheios de coragem, eu gostaria de mostrar um pouquinho desses pensadores. Posso avançar? Tudo bem? O nosso tema hoje é o humanismo integral e também a educação integral na obra de Jacques Maritain, filósofo francês, final do século passado, né? E as suas obras mais famosas são essas: Humanismo Integral, de 1936, Os Direitos do Homem e a Lei Natural, A Pessoa e o Bem Comum, Homem e Estado. Quem foi esse cara? Um filósofo católico, de linha neotomista, professor inicialmente no Instituto Católico de Paris, professor nas universidades de Toronto, Columbia, Princeton, Chicago. Ele passou longos anos nos Estados Unidos, porque estava nos Estados Unidos quando a França foi invadida. A sua esposa era judia e ele não retornou à França durante a guerra. Ele foi embaixador da França junto à Santa Sé, representante do laicato no encerramento do concílio, inspirador dos movimentos políticos, Democracia Cristã e Terceira Via. Claríssima influência nos textos do Papa Paulo VI e uma obra nitidamente cristã. Além disso, um exemplo de engajamento. Ele escreveu, para explicar aos americanos o que estava acontecendo na França, um livrinho chamado Através do Desastre. Na nossa biblioteca ele tem o nome Noite de Agonia em França, onde ele explicava mais ou menos o que estava acontecendo, por quê. Alguns meses depois ele recebeu um recado da resistência francesa. Nós queremos a continuação desse texto. Por quê? Porque a resistência clandestinamente imprimiu aquele livrinho e distribuiu na França. Foi impresso nos Estados Unidos, publicado nos Estados Unidos. A resistência francesa clandestinamente publicou na França. Maritain escreveu a continuação. Chama-se Cristianismo e Democracia. Muito simples, é quase que um ensaio, um panfleto político,
e foi impresso em papel Bíblia para ser jogado de avião sobre a França ocupada. Não se sabe se realmente foi jogado sobre a França, mas foram encontrados exemplares na Itália e na África do Norte. Então, bom, é um dos textos mais interessantes de Jacques Maritain, síntese do seu pensamento. Falando um instante, muito brevemente, do que é o humanismo integral que ele propõe. Ele vai dizer que o humanismo iluminista, na sua versão do individualismo burguês do século XIX, são falsos humanismos, porque reduzem o ser humano a uma única dimensão. Os totalitarismos, o nazismo, o fascismo, o comunismo soviético, também é um falso humanismo, embora todos eles se proclamem humanismos, porque reduzem o ser humano, reduzem a pessoa humana a uma única dimensão, servo da sociedade, servo do Estado. O humanismo é toda aquela construção intelectual que quer tornar o homem mais verdadeiramente humano, que o faz participar de tudo que pode enriquecê-lo. E o humanismo integral é aquele que considera o homem na integralidade do seu ser, natural e sobrenatural. Maritain descrevia o homem. Então, quem quiser, leia aí, por favor, o humano. E o seu conceito central é o de pessoa humana. O ser que tem uma absoluta dignidade porque é imagem de Deus. Transpondo o humanismo integral para a educação, o próprio Maritain vai discutir, bom, quais são as finalidades da educação? Guiar o homem no desenvolvimento dinâmico, no curso do qual vai se constituir como pessoa humana, dotada de armas do conhecimento, do poder de julgar, das virtudes morais, ao mesmo tempo lhe transmitindo o patrimônio espiritual da nação e da civilização e a herança secular das gerações. Que educação é essa? Uma educação integral, sem dúvida alguma. Só que ele aprofunda. Bom, vamos guiar o homem para que se torne plenamente pessoa humana. O que é o ser humano? Ele vai aprofundar esta pergunta. Quais são as dimensões do ser humano que podem ou que devem ser educadas? Então ele diz que a educação integral supõe uma antropologia adequada, mas também uma correta compreensão do que é a educação, dos seus fins, dos seus meios, dos seus agentes. E ele começa respondendo, eu passo aqui superficialmente, por causa do adiantado da hora, ele responde o que é o homem. Ele diz, uma concepção correta do ser humano, ela é filosófica e religiosa, completa, integral. E é filosófica porque tem por objeto a natureza humana, a essência do homem. E isso é alcançado no nível da ontologia, porque vai justamente discutir os caracteres essenciais e intrínsecos e todo o conteúdo inteligível do ser humano. No mesmo nível do existente, não estamos falando simplesmente de crença. Essa concepção é religiosa por causa do modo de existir da natureza humana em relação a Deus. A natureza humana é criada por Deus, ganha a sua forma, no sentido aristotélico da palavra, a sua estrutura vem da alma imortal que Deus lhe dá. E isto é a natureza humana, independente de crer ou não crer em Deus. E ele vai discutir o que é pessoa. O ser humano, o homem, é uma pessoa que se conhece e se afirma pela inteligência e pela vontade. Não existe apenas como ser físico, mas tem uma experiência mais rica, mais nobre,
uma supraexistência espiritual própria através do conhecimento e do amor. A pessoa é um universo em si mesmo, um microcosmo, capaz de conter o macrocosmo. Vejam, chegamos a discutir a noção de pessoa. A noção de pessoa. Há um conceito a ser trabalhado e aprofundado do que é pessoa. Fundamento dos direitos humanos, fundamento da educação integral. Não basta falar integralidade da pessoa. Vamos entender o que é a pessoa nessa integralidade. Eu passo rapidamente. Quais são as aspirações fundamentais da pessoa? Primeiro, a liberdade interior e liberdade espiritual, que é muito mais do que o livre-arbítrio, mas é a libertação da pessoa por meio do conhecimento, do amor, da boa vontade ou da reta vontade, por meio da sabedoria, que é um nível superior de conhecimento. Jacques Maritain escreveu 1000 páginas sobre todas as formas de conhecimento, né? O senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico, e coroa isso com a sabedoria. Ainda nas aspirações fundamentais da pessoa, as aspirações de vida social, de desenvolvimento das potencialidades sociais da pessoa. A pessoa tende, quer, busca a convivência humana. Quem são os agentes da educação? Primeiro agente, o próprio aluno. O agente principal da educação é o princípio vital e ativo do conhecimento, a inteligência do aluno, que se manifesta junto com a sua curiosidade. É o aluno que vai se educando. Vocês já viram isso na pedagogia contemporânea, com certeza. E o professor é guia, é auxiliar para guiar o espírito do aluno nesse seu desenvolvimento. Por isso a educação é uma arte a serviço da natureza. O que faz a educação? Disciplinar e corrigir, ensinar e esclarecer, de tal modo que no íntimo das atividades do homem, o peso das tendências egoístas, não é moralmente egoístas não, das tendências egocêntricas, diminua, e o das aspirações próprias da pessoa humana aumentem. Essa é a tarefa da educação. E o que vem a ser educação integral é o desenvolvimento dessas capacidades humanas em toda a sua amplitude. Se dirige ao corpo, tanto quanto à alma do educando, suas aptidões, identidade, sua essência, inteligência, vontade, cultivando, como é que faz isso? Cultivando disposições fundamentais. E é claro que isso aqui dá um mês de discussão, mas eu estou apenas enunciando. A primeira disposição, o amor à verdade. Se o espírito humano tem uma natureza intelectual, o amor à verdade é a sua orientação fundamental. Também o amor do bem e da justiça. Ele acrescenta aqui o amor dos feitos heróicos, são naturais ao ser humano. Olhe as crianças e veja se elas não têm o amor pelos feitos heróicos. Depois é que a gente realmente perde a vontade de seguir os heróis. Simplicidade e abertura com relação à existência. Estar aberto à existência, ao que a existência é e pode trazer. O senso do trabalho bem feito, ou seja, o respeito, a fidelidade e a responsabilidade para com o trabalho. O senso de cooperação, que é natural ao homem, tanto quanto a tendência à vida social e política. Tudo isso
está presente no ser humano. Tudo isso pode ser incentivado a se desenvolver, incentivado a se manifestar, a frutificar pelo processo da educação. Isso não é automático. É preciso guiar a criança, depois o jovem e, eventualmente, o adulto. E ele coloca 4 normas fundamentais para isso. Estimular e favorecer as disposições fundamentais, essas que nós vimos. Concentrar a atenção sobre as profundezas, sobre o desenvolvimento interior da criança e do jovem, e não só sobre o seu conhecimento. Claro que ele precisa conhecer, mas ele precisa se desenvolver interiormente. A educação e o ensino devem tender a unificar o ser humano, a cultivar a unidade interior do ser humano. E ele vai discutindo como se faz isso. E o que nós vemos na pós-modernidade? O ser humano desagregado, o eu dissolvido. É típico da pós-modernidade. Eu tenho uma racionalidade econômica que não tem nada a ver com a minha racionalidade social ou política, que não tem nada a ver com a minha vida afetiva ou emocional, que não tem nada a ver com outras coisas. Percebem? Aí eu me convenço de uma crítica social de que a dominação é absolutamente onipresente, fatal e não existe a liberdade. Aí, se eu ler o Skinner, então ele vai dizer que a liberdade é um mito, e assim por diante. A desagregação é típica da pós-modernidade. A agregação é a obra da educação integral. Finalmente, que o ensino liberte a inteligência, fazendo com que a razão domine as coisas aprendidas. Isso é o contrário de decorar, é o contrário de engolir e sair repetindo. Isso é o contrário de assumir uma causa que não é minha, assumir um conceito que eu não entendi. Toda a educação deve conduzir o estudante a dominar os seus objetos. E para poder depois decidir se aceita, se não aceita, se concorda, se não concorda. Senão, nós estamos repetindo. Finalmente, a proposta de Maritain, educação liberal para todos. Como eu dizia, nada a ver com liberalismo, mas as 7 artes liberais, claro, atualizadas, baseadas nas humanidades, agregando também um forte conteúdo científico, orientada para a liberdade, orientada para a sabedoria, o grau superior do conhecimento, que deve visar desenvolver a capacidade de pensar com retidão, a capacidade de desfrutar a verdade e a beleza. Esse é o propósito da educação liberal. Maritain chega a propor um currículo para isso. Não vem ao caso aqui agora, mas chega a propor um currículo. E, com uma preocupação social muito grande, educação liberal nos Estados Unidos é uma educação cara. É uma universidade mais cara do que as outras. A proposta de Maritain, educação liberal para todos. Por quê? Porque isso prepara melhor para uma profissão. Não é só o conhecimento técnico que prepara para a profissão. Eu preciso de um profissional que seja um ser humano íntegro, inteiro e moralmente íntegro. Eu preciso, com essa educação integral, facilitar o desenvolvimento integral da pessoa. Mais que isso, o exercício da cidadania, o exercício da democracia pede cidadãos inteiros, cidadãos bem formados, capazes de analisar e de julgar, capazes de pensar por conta própria. Isso não é um penduricalho na obra de Maritain. Ele tem uma enorme obra sobre democracia que hoje, claro,
não dá tempo da gente ver. Mas uma democracia nós vamos atingir se nós tivermos um cidadão formado e integralmente desenvolvido. Algumas considerações só para fechar, amarrando tudo o que nós vimos. A superficialidade e a confusão conceitual reinam na literatura e dificultam os avanços. Nós não vamos melhorar na direção da educação integral se a gente continuar com esse tratamento que temos encontrado na literatura científica. É muito importante aprofundar as pesquisas e discussões a respeito da educação integral. Esse aprofundamento é condição para se poder propor políticas públicas de educação integral ou mesmo iniciativas particulares de educação integral. Mas sem aprofundamento, nós vamos ficar só repetindo. Como chamava atenção alguém, né? Hoje está na moda a escola bilíngue. O que é a escola bilíngue? Para alguns é aquela em que as disciplinas são dadas em outra língua. Para outros é aquela que tem um pouco mais de aula de língua estrangeira. Para outros ainda é aquela que oferece um curso extra de língua estrangeira à tarde para alguns alunos. Mas todo mundo usa o nome de escola bilíngue. Claro que a confusão está feita, né? Educação integral é a mesma coisa. A confusão está mais do que feita. Agora, eu entendo que educação integral pode ser, sim, uma resposta efetiva aos desafios da pós-modernidade, à dissolução do sujeito humano e aos desafios da Revolução 4.0. Como é que eu vou formar para mudanças que eu não sei qual é, para profissões que ainda não surgiram, com ferramentas que também não foram criadas ainda? Eu só tenho uma saída: formar o ser humano integral, com competências, com habilidades que lhe permitam encarar os problemas de frente, manter-se protagonista da sua atuação. Educação integral é também uma resposta adequada à identidade institucional de uma escola católica ou de uma escola cristã ou confessional de outra confissão religiosa. O que não podemos é, numa escola que tem uma identidade confessional, esperar que a cultura pós-moderna e um currículo científico, ou às vezes só um currículo técnico, formem o ser humano integral. Não podemos esperar que só o turno integral constitua educação integral. Ou que a integralidade dos meios, incluída aí todas as modalidades de proteção social, faça a tarefa de uma educação integral. Era isso que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para as questões.